E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui hoje no coração de downtown de Vancouver. Vamos de novo fazer um passeio, né, Jonas? E vamos conversar mais nesse vídeo. Falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre as dicas que a gente leu, ouviu ou recebeu e que a gente talvez não deu tanta importância assim, mas a gente quer reforçar para você que está no Plano Canadá, que você precisa se atentar muito a esses detalhes para melhorar ainda mais o seu planejamento. É isso aí, vamos correr porque o sol já está indo embora. Um dia bonito de sol no meio de um monte de chuva, né? E ontem deu ventania, caiu árvore, e hoje abriu um sol e a gente resolveu tarde ir pra rua, enfim. Isso aí, vai mostrar pra vocês. Vamos lá. Pessoal, chegamos no nosso destino, mas adivinha, olha lá, mostra lá. Aqui, olha lá. O tempo chuva. fechou, né? E ó, isso que amanheceu com um sol muito bonito hoje. A gente até estranhou, porque ontem estava chovendo, semana inteira chovendo, e hoje um sol bonito. A gente vai tentar mostrar o que dá, vai tentar conversar com vocês também o que dá. Mas a gente está no Stanley Park, que é o maior parque urbano aqui de Vancouver, fica bem no início, assim, como se fosse da península aqui da cidade de Vancouver. Isso. Então é uma área privilegiada, uma mata bem densa, é bem grande o parque, tem 2 ou 3 praias ao redor, é muito legal no verão. E a galera vem caminhar muito, vem andar de bicicleta, vem andar de patins, scooter, vem fazer piquenique, vem muito legal mesmo. Correr com os cachorros, enfim, é um lugar muito legal, muito bacana, que é meio que um Ibirapuera, assim, né? Digamos galera, que sim, né? Domingo, sábado, sempre tem muita gente e vale a pena. A gente saiu da estação de metrô, a gente veio pela Expo Line, paramos na Burrard, da Burrard pegamos o número 250, o ônibus que deixa a gente bem na entrada do parque. Mas Isso. assim, a pé anda bastante, né? Anda bastante, exatamente. O parque, como já nos falou, o parque é gigante, então, enfim, no verão é muito comum que as pessoas aluguem bicicleta, né? Pra dar uma volta no parque, então, porque você pode fazer a pé, mas ele é bem extenso. Gente, a dica extra que a gente dá é: depois que o verão acaba, o dia vai anoitecendo cada vez mais cedo. Exatamente. E daí, quando você olha na previsão do tempo lá, diz vai anoitecer 4:06, pode ter certeza que 4:06 vai escurecer. Né? Então, muito atento. O outono e o inverno aqui de Vancouver é bem assim, ainda mais que agora, dia 6 de novembro, termina o horário de verão aqui. Então, a gente tá... Que horas são agora? Agora são 6 e... quase 6 horas, deve ser 10 para 6. São 5h51 agora. Então, depois do dia 6, 4h51 vai estar assim. Então, pra provar que teve sol, olha lá, tem um solzinho lá atrás. O sol tava lá, a gente veio por esse sol. Mas o que a gente recebeu? Essa chuva vindo aqui. Então tem que gravar rápido. Vou mostrar pra vocês que o Stanley Park fica no final dessa área aqui de marina. Então tem bastante barcos, bastante embarcações diferentes. E acredite, algumas dessas embarcações aí, as pessoas moram nelas. Inclusive do outro lado aqui de Vancouver, tem uma parte que são casas que não navegam por aí, mas são casas em cima da água. Pra vocês notarem a questão imobiliária da cidade. Mas alguns barcos a galera fica hospedada durante o período, até mesmo o ano todo. Mas é muito bonito de se ver, até mesmo quando a chuva vem. Então, pessoal, vamos às dicas que a gente ouviu, leu, recebeu. A gente deu certa importância, mas assim, essas dicas têm muito mais importância do que você imagina. E a primeira delas, a gente só aprendeu depois de 1 ano, quase 2 aqui no Canadá, que é dinheiro nunca é o suficiente para o seu Plano Canadá, né, Lê? Exatamente, ainda mais pra gente que vem do Brasil trazendo real, que vale pouco. Então, quanto mais dinheiro, obviamente que nem todo mundo tem, nem todo mundo consegue fazer tanto dinheiro em pouco tempo, mas quanto mais dinheiro você tiver, menos perrengues, digamos assim, você vai passar, mais confortável vai ser.
e a sua saúde mental também vai ficar ajustada, né, Jonas? Porque tem uma coisa a ver com a outra. Quanto mais zero na sua conta canadense, mais confortável vai ser o seu período de adaptação, experiências aqui no Canadá. A gente veio, como a gente já falou nesse vídeo aqui sobre o Working Holiday Visa, o visto que a gente veio a primeira vez aqui para o Canadá, a gente veio com pouco mais de $7.000. Na época a gente achou super confortável e foi realmente super confortável. O primeiro ano a gente conseguiu salvar, poupar muito dinheiro. Daí veio o segundo ano com aquilo que aconteceu no mundo todo. Se a gente falar o nome, o vídeo cai. Então você já sabe, né? Quando surgiu essa situação global, a gente acabou tendo que usar essa economia, esse recurso que estava salvo, e vai muito rápido. Além disso, por causa dessa questão global que aconteceu, a gente perdeu o nosso plano A de migrar para o Canadá. A gente teve que ir para o plano B, e aí o dinheiro foi quase todo, porque a gente precisou pagar a tuition no college, a gente precisou fazer algumas adaptações, e daí a gente sentiu que dinheiro nunca é o suficiente, porque pode surgir qualquer emergência, né, Lê? Exatamente, e parece que com o passar dos anos, você precisa de mais dinheiro, porque, por exemplo, aqueles $7.000 que a gente veio lá em 2019, seriam quase nada hoje, porque as coisas mudam de preço, tudo aumenta. Não seriam quase nada, né? Mas, por exemplo, $7.000 para nós naquela época, a gente pagava $1.500 de aluguel, certo? Então, quantos aluguéis... Não fazia college, não estudava, então mas $7.000 cobriria vários meses de aluguéis. Hoje, o aluguel mais barato que se vê por aqui é $1.900. Então, esses $7.000 já não são os mesmos 7.000 de 2019 e tudo mais. Então, nesse quesito, realmente, óbvio, né? Você não vai atrasar seu plano Canadá para daqui 5 anos para você vir com a grana perfeita. Exato. Mas tenha em mente que talvez chegar aqui e poupar seja a estratégia para ter dinheiro. Vai fazer a diferença, na verdade, né? Quanto mais dinheiro, mais confortável, enfim, mais você vai poder explorar. E a gente só aprendeu isso no segundo ano de Canadá, e estamos ainda pagando algumas coisas até hoje, né? A gente interrompeu a segunda dica porque a lua apareceu do nada neste vídeo para dar oi. Olha só que cenário, gente. É isso, Vancouver surpreende, assim. Pode chover bastante durante o outono e inverno? Sim, pode. Mas quando o dia nasce bonito, não tem. Até a noite, é incrível. Voltamos para a segunda dica. A segunda dica é com a lua lá aparecendo. Essa dica é uma dica que a gente ouve, né, ainda hoje. Todo mundo fala sobre isso, que é o temido inglês, né? Inglês nunca é o suficiente sem inglês. Também. Então, a gente ouviu muito isso no Brasil e a gente sempre pensava, bom, a gente se vira, a gente fez curso de inglês a vida toda. Brasileiro dá seu jeito. A gente sempre considera, né? Que você no Brasil você está fazendo curso e você é intermediário avançado. Só que aqui a figura muda completamente. Quando você chega, você vê que aquilo que você aprendeu no Brasil nem sempre funciona assim na prática, depende muito da escola, depende muito do professor que você aprendeu aí no Brasil. Então a gente sente que o ensino do Brasil para inglês às vezes é um pouco engessado, né? É distante da realidade, né? É distante da realidade e quando você chega aqui, como assim não é assim que se pede uma comida? Como assim não é assim que se fala? Porque cada país tem essa cultura, enfim, tem as suas perspectivas. Então, quanto mais inglês você estudar no Brasil, a gente pode garantir para você, menos perrengues também você vai passar aqui no Canadá, porque é importante que você saiba falar inglês, porque você vai trabalhar e aí você precisa entender os direitos para você se defender, para você se expressar, para você também conseguir um bom emprego. Não é só esse inglês básico para pedir comida, para dizer oi, obrigado. Isso é bom também, mas... Isso é a pontinha minúscula do iceberg. Porque o inglês que é funcional é aquele que te ajuda a conseguir um emprego bacana, que te ajuda a articular com o seu chefe, que te garante esse bem-estar aqui no Canadá. Então, muitas vezes, a gente, como brasileiro, chega aqui falando, eu falo inglês intermediário. Porque no Brasil, de fato, as escolas ensinam que a gente está no intermediário, no avançado, tudo mais. Mas, na realidade, talvez o nosso ouvido não está tão adaptável assim a escutar o inglês, a pegar o inglês de primeira. Às vezes, o vocabulário que a gente usa não é um vocabulário muito comum, então isso pode te garantir uma distância entre as pessoas, por você não falar exatamente aquilo que elas pensavam que poderiam ouvir e tal. E de fato, assim, inglês é um investimento no seu plano e na sua vida, independente do plano Canadá, vai ficar no Brasil, a vida toda, tudo bem.
o inglês é uma coisa que você investe e você não perde dinheiro. É para sempre, É né? pra sempre, É né? para sempre, para qualquer plano, para profissional, enfim, seu nível educacional, se você quer mudar de país, se você quer visitar um país, é muito importante. Isso que o Jonas falou de vocabulário é muito legal, porque é exatamente assim. Às vezes a gente falava, por exemplo, no começo, quando a gente falava alguma coisa, e até hoje, às vezes a pessoa, ela entendia, ela falou, eu entendo o que você quer dizer e faz sentido, mas existe uma palavra pra isso. não soa natural, então fala dessa forma que dessa forma é melhor. Então, aí tá o maior exemplo, né? Então, estude inglês. Eu sei que nesse período, tem um doguinho passando aqui. Eu entendo que nesse período pré-Canadá é muita ansiedade, é muita coisa para fazer, mas tire um tempo, reserve esse tempo para estudar inglês, porque vai fazer diferença quando você chegar aqui. Tá cheio de programas na internet, né, Jonas? Vários sites que, enfim, você só treina conversação com professores daqui. Pronúncia também. Exatamente. É muito importante treinar. Aqui fora, no Canadá principalmente, você vai ouvir diversos sotaques. Além do canadense, você vai ouvir britânico, sul-africano, vai ouvir inglês de pessoas que não falam inglês como primeira língua. Então, assim, o ouvido trabalha bastante. Então, e fora que o inglês você vai precisar para passar na prova de proficiência do idioma para imigração, você vai precisar para buscar um emprego bacana, para debater seus direitos. Cara, assim, óbvio, né? A gente tá falando do inglês, mas se você vai para uma província que fala francês, substitua isso pelo francês, né? Mas é super importante, assim, porque você vai chegar no nível de inglês que você deseja? Muito provavelmente sim, mas com o passar dos anos e tudo mais. É uma construção, né? Só que, para início, você já tá tão com a barriga ali tensa, né? Cheia de borboleta na barriga por estar chegando no Canadá e tudo mais. Então, chegar o mais preparado possível. Óbvio, o plano ideal é vir com inglês avançado, mas a realidade às vezes é vir com inglês básico, intermediário e tudo mais, mas entenda que o inglês tem que ser a sua prioridade se seu plano é viver no estrangeiro, num país que fala inglês ou tem um idioma inglês como principal. Então, é isso, assim, não adianta teimar, não adianta birra, não adianta só andar com um brasileiro 24 horas, porque é isso, né? É isso aí. E, gente, a nossa última dica é cuidado com as notícias. Não só notícias, mas com as falas, os influencers também, né? Porque, enfim, cada um tem a sua realidade, é o que eu digo. Né? A gente fala muito isso na outra rede social, que é ouçam a gente, mas não ouçam apenas a gente. Isso. Não acreditem apenas na nossa realidade. Vejam outras realidades de outros casais, de pessoas solteiras, de pessoas com famílias, de pessoas diferentes e de pessoas de outras nacionalidades, porque cada realidade é uma verdade também, né? Exatamente, é isso que o Jonas falou. A gente sempre recebe muitas perguntas, enfim, pra gente contar como foi a nossa experiência. Mas a gente sempre faz questão de alertar que a gente gosta de compartilhar, mas entenda que essa é a nossa experiência. Não é uma verdade absoluta. E ela não é absoluta e ela não necessariamente se aplica a você, porque cada um tem o seu plano Canadá. Então, a gente sabe que hoje há uma comercialização por trás do Canadá, né? Enfim, no Brasil, para que brasileiros venham, o Canadá quer você, blá, blá, blá. Mas entenda que não é bem assim, não é tão simples assim. Então, sempre use o site oficial do governo canadense como fonte. Essa é a nossa terceira dica. Não acredite 100% nas notícias, nas informações e desconfie daquele título que diz o Canadá quer brasileiros. Se o Canadá quisesse brasileiro, o Canadá chegava no Brasil, pegava os brasileiros que quisessem, ia para o Canadá e imigrava todo mundo e tava de boa. Mas tem brasileiro querendo vir pro Canadá. A gente precisa entender que o Canadá trata a imigração com muito respeito, obviamente com leis, com parâmetros e tudo mais, mas é uma maneira econômica de se explorar também esse mercado. Porque o Canadá precisa de mão de obra, e essa mão de obra não vai vir aqui do Canadá. As pessoas não estão tendo os filhos suficientes para gerar uma nova geração, né, para ter uma nova geração aqui no país. Então eles precisam de imigrantes. O imigrante, então, ele vai se dispor a vir aqui para o Canadá e o Canadá enxergou nisso uma potência de explorar o mercado. Então ele vai vir para o Canadá porque ele tem uma profissão de demanda e vai ganhar muita grana, então ele vai rodar o mercado porque ele vai ser uma mão de obra disponível e ele vai consumir mais, ele vai dar mais dinheiro para o Canadá, ou ele é uma mão de obra que ainda não é exatamente o que o Canadá quer, então ele vai gastar com college, vai gastar com a universidade, vai gastar no varejo, vai gastar no comércio, então tudo é uma comercialização. Por que a gente está falando isso? Porque o nosso plano inicial, se você acompanha a gente desde o início, era ir para Whistler, uma cidade aqui do interior de British Columbia, para ganhar mais pontos no programa de imigração e assim imigrar em 9 meses estando no Canadá. O lado B da notícia que a gente não entendeu foi que morar em Whistler era muito difícil, né, Len? Era difícil e você não pode escolher a cidade que você vai morar, você vai colocar a sua vida simplesmente porque dá mais pontos no programa de imigração. E a gente aprendeu isso na prática, porque a gente fez isso, foi pra lá, o que aconteceu?
não gostamos da cidade, não nos adaptamos. A gente gostou da cidade, mas Óbvio. ela não tinha o estilo de vida que a gente gostaria de ter. As coisas eram muito caras, faltava acomodação, enfim. Então, eram várias questões que a gente ficou pensando, meu Deus, e agora? Por que a gente escolheu essa cidade, sendo que a gente gostaria de estar lá na outra cidade, né, Jonas? Então, aí o que acontece? Você fica triste, você fica depressivo. A sua experiência canadense fica contaminada, então por isso que é importante você escolher para onde você vai de uma forma muito certa e assertiva. A gente sabe que tudo bem, pode mudar, o Canadá é livre, é aberto, né? E é muito fácil se mudar, tá? É muito fácil, mas que você tente acertar nisso, porque você tenta dar um match naquilo que você quer para sua vida, que tipo de vida você quer ter e na cidade que você vai morar. Whistler é uma cidade ótima, na verdade. A gente ama visitar Whistler. Hoje, com a nossa cabeça de 4 anos de Canadá, a gente moraria em Whistler com uma outra perspectiva. Isso. Só que é uma cidade que, por exemplo, o mercado de trabalho ele tá ligado só na questão de hotelaria e serviço de restaurante. Então, a gente sabe que é uma área de trabalho muito difícil, que exige muito do corpo, da mente. Serviço ao cliente em férias exige bastante, então é complicado. É uma cidade que você não consegue nem sonhar em cogitar comprar uma casa, porque é absurdo a situação imobiliária. Comprar um carro também é difícil, porque daí não tem garagem, não tem parking, você vai ter que gastar com pneu e tudo mais, porque neva muito na região de Whistler, não tem shopping, o mercado é extremamente caro, porque o preço é voltado para o turista e não para o morador. Poucas opções, né? Então fica nisso, assim, então a gente não enxergou esse lado B. A gente vivenciou ele e hoje entendeu. Então, por isso, desconfie das manchetes do vem pra tal cidade porque tal cidade é barata. Gente, tem uma cidade aqui do Canadá que todo mundo está olhando com muito carinho e tá certo, só que ela vai sofrer a consequência de todo mundo tá indo para lá, que é justamente transformar o mercado imobiliário da cidade no padrão Vancouver, né? Exatamente, e é uma outra problemática, porque você não pode simplesmente escolher a cidade que você quer morar simplesmente porque ela é barata. Você sabe se você vai ser feliz lá, se você vai conseguir ser feliz? Você sabe se o salário lá condiz com o valor barato das coisas? Porque pode ser muito baixo, então, cara... É bem difícil essa parte. Enxergue o seu plano, mas enxergue o lado B, tá? Exatamente. Acho que essas são as 3 dicas que a gente pode dar pra vocês, que a gente aprendeu depois. A gente vacilou bastante. Depois de longos, quase 4 anos. Então, enfim, se você gostou desse vídeo, já aproveita, comenta aqui embaixo, fala o que você achou, enfim. Se tem sugestão também. Lembrando sempre que a gente tá lá na outra rede social, @bilheteduplo em tempo real. Então, se você quer acompanhar a gente, saber o que a gente tá fazendo num final de semana aleatório, por exemplo, é só dar uma olhadinha lá. E, gente, a gente vai trazer, sim, os detalhes do Stanley Park aqui em Vancouver para você conhecer. Mas agora a gente tem que escapar da chuva, que a chuva tá vindo lá mesmo. Vamos lá. Vamos embora. Enquanto isso, olha, deixa o seu like, o seu curtir, comenta aqui pra gente se você gostou, se tá faltando alguma coisa, ou se você não concordou com alguma ideia nossa, discute aí com a gente, fala com a gente, que a gente vai ter que correr mesmo, né? A chuva tá vindo, hein? Tchau, gente! Tchau!